Olá a todos e todas, sejam bem-vindos ao nosso curso de latim. Que coisa legal, né? A gente está estudando a língua latina, já tivemos uma primeira aula para apresentar o alfabeto, já começamos a declinar e conjugar verbos, já traduzimos frases, que coisa incrível. E hoje nós vamos falar um pouco de declinação. É sempre importante. No exercício que vocês fizeram, o exercício da tarefa dessa semana, é um exercício de declinação. Vocês declinaram várias palavras seguindo um paradigma bem simples, nada complicado, nada que precise de grande atenção, porque é só seguir as terminações, não precisa colocar indicação de longo e breve, isso não é necessário. Só precisa seguir o paradigma. A gente fez isso no nosso encontro passado. Hoje, o que nós vamos fazer é continuar estudando declinações, falando da primeira e da segunda declinação latina. Essas duas declinações que são muito importantes para a gente, mas são as mais fáceis. Logo, são aquelas que vocês vão pegar com muita facilidade, preparando a gente para a terceira declinação, que já é um desafio um pouco maior. Logo, vamos então para a nossa aula, primeira lição, parte 3. Nós vamos falar um pouco de declinações latinas, a começar com os adjetivos de primeira classe. Ok? Bom, os adjetivos de primeira classe são aqueles que usam as terminações dos substantivos de primeira e segunda declinações. E eles têm uma forma masculina, terminada em us, é a segunda declinação em us. A forma feminina, terminada em a, é a primeira declinação em a. E a forma neutra, terminada em Então, nós vimos já, estultus. Nós tínhamos estultus para masculino, estulta para feminino, estultum para neutro. Caecus para masculino, caeca para feminino e caecum para neutro. Imódicos para masculino, imódica para feminino, imódicum para neutro. Infinitus para masculino, infinita para feminino, infinitum para neutro. Todos esses são adjetivos de primeira classe. Também é muito fácil. Eles vão se declinar repetindo. A primeira declinação termina em a, então, eles vão usar para o feminino a terminação a, então, e é feminino, então, estulta, caeca, imódica, infinita. E para fazer o masculino e o neutro, vai usar a segunda declinação, terminando em us, terminando em ou us, ou Resolvido isso. E já até viu isso bastante. Então, vamos pegar um exemplo da palavra magnus, magna, magnum, né? Quando nós declinamos a palavra magnus, magna, magnum, que é um adjetivo triforme, esse adjetivo de primeira classe, com 3 formas, então nós vamos ter nominativo magnus, vocativo magne, acusativo magnum, singular, tá? Masculino. Genitivo magni, dativo magno, ablativo magno. Plural, masculino, plural. Nominativo magni, vocativo magni, acusativo magnos, genitivo magnorum, dativo magnis e ablativo magnis. Feminino, nós vamos ter nominativo magna, vocativo magna, acusativo magnam, genitivo magnae, dativo magnae e ablativo magna. Lembrando, é importante dizer que o nominativo, o a de magna, é breve. No vocativo é breve. Quando chega no ablativo é longo. Então, a diferença de magna, vocativo para magna, ablativo, é magna e magna. Você vai falar magna, vai estender um pouco o A. Claro que você não vai falar assim, porque a gente não é latino. Plural, feminino, magna é magnas, magnarum, magnis, magnis. Aí o neutro, magnum, magno, magnum, magni, magno, magno. Plural, magna, magnorum, magnis, magnis. Portanto, nós temos aqui todo o conjunto de masculino, a segunda declinação masculina, feminino, a primeira declinação feminina, e neutro, a segunda declinação neutra. É assim que segue o paradigma. Vamos então pensar um pouquinho, para a gente pensar em como consegue adquirir o tema de um nome em latim. O tema do nome é muito importante, porque pelo tema do nome em latim é que nós vamos conseguir declinar o nome, é que nós vamos conseguir identificar qual é a sua declinação e assim por diante. Lembremos que a gente tem
quando a gente está falando de palavras que são palavras que nós estamos procurando o tema, nós vamos procurar temas em A e temas em O. Para fazer isso, você vai para o genitivo plural. O genitivo plural é que deixa ver com clareza, é o único lugar que deixa entrever com clareza qual é o tema de uma palavra, de um nome. A gente vai descobrir pelo genitivo plural. Então, por exemplo, terrarum, dominorum, donorum. Então, nós temos terrarum, terra, dominorum, domino, e donorum, dono. Então, a gente vai para o genitivo plural da palavra e tira o rum da terminação e o que tiver no final é o tema. É simples, é bem simples. Nós precisamos, portanto, do genitivo plural para descobrir qual é o tema de uma palavra. É o genitivo plural que vai dar o tema. O tema é que vai ser utilizado para a declinação da palavra. Então, vamos voltar aqui, ó. Quando eu vou para o masculino, magnorum. Então, é O, o tema. Então, é a segunda declinação, porque a segunda declinação são temas em O. Deixa eu escrever isso aqui, ó. Deixa eu colocar no quadro. O quadro nos ajuda bastante, tá? Eu vejo a palavra magnus. A palavra magnus me é dada. Aí eu vou procurar na palavra magnus o genitivo plural. Aí o genitivo plural de magnus é magnorum. Magnorum. Então, o tema está aqui, ó. Destacando que nesse tema, isso aqui define pra gente. Tema em O, segunda declinação. Ok? É assim que a gente faz. Está seguindo a segunda declinação. E magnarum, que é o feminino de magnus. Magnarum. É um adjetivo que tem 3 formas. Então tá lá, magnarum. Eu vou tirar o rum, vou considerar o magna e vou olhar o A. O A me diz primeira declinação e me dá o tema. Tá? É bem simples, nada complicado. O A, portanto, os temas em A são temas de primeira declinação. Os temas em O são temas de segunda declinação. E nós temos 5 declinações. Nós resolvemos 2. Já é um bom avanço, né? Faltam só 3. 2 nós já sabemos. Nós precisamos aprender agora as 3. São 5 ao todo. As regras fonológicas, elas atuam em alguns nomes que têm alteração significativa. Por exemplo, a palavra magister, tá? A palavra mestre, magister, professor, magister. Essa palavra, ela é proveniente de magistros. E essa palavra, que é proveniente de magistros, ela vai aparecer magister. E como é que a gente vai fazer? O dicionário vai identificar o nominativo e o genitivo singular. Então, a gente tem que pensar que quando a gente está aqui em palavras como terra, terrae, primeira declinação. Mas como a gente vai ver dominus, magister, aí você vai ter magistre, donum, doni. Você vai ver que os genitivos de primeira declinação terminam em i. E assim você vai saber, de segunda declinação, terminam em i. Então, magister, acredite, é uma palavra de segunda declinação. Deixa eu mostrar aqui para vocês. O dicionário vai dar assim, ó, as palavras de segunda declinação. Vamos indicar aqui essas palavrinhas para vocês. Dominus, aí vai ter uma vírgula, domini. Isso aqui está me dizendo segunda declinação. Magister. Aí quando eu vou perguntar, e como é o genitivo? Como é que aparece no dicionário? O genitivo singular. Tá aqui, ó.
magistri. Então, quando eu tenho magistri, esse I que está dizendo aqui, para mim, segunda declinação. O genitivo termina em I. Palavras semelhantes, que são aparentemente irregulares, são magister, ager, puer, wir. O tema dessas palavras, como elas vão ser, o tema que serve para a gente poder fazer a declinação. Magistro, agro, puero, puero, uiro, que eu verifico no genitivo plural. Magistrorum, agrorum, puerorum, uirorum. O genitivo plural vai me dar o tema. O tema é O. Segunda declinação tem tema em O. E faz genitivo em I. Repetindo. Segunda declinação, masculina e feminina. Tema em O, genitivo em I. No dicionário aparece nominativo, terminação de genitivo. Se eu for para o genitivo plural, eu vou ter o tema, que é tema em O. Escreveram isso tudo aqui para vocês entenderem direitinho. Vamos lá. Magister. A palavra que eu estou trabalhando ela aqui. É uma palavra aparentemente irregular. Na verdade, ela tem um processo fonético que eu vou explicar daqui a pouco. Magister. Aí ela aparece no dicionário. Magister, vírgula, magistri. É assim que ela aparece no dicionário. Esse I está me dizendo genitivo singular, segunda declinação. Pronto, já sei que é a segunda declinação. Agora eu quero tema. A segunda declinação tem temas em O. E esse tema vai aparecer no genitivo plural. Como é o genitivo plural? Magistro rum. Tiro o rum. Tiro rum. E aqui eu tenho o tema. Magistro. O tema em O é tema de segunda declinação. Eu não preciso do tema do genitivo plural para saber que é de segunda declinação. Se eu for no dicionário e ver que termina em I, eu já sei que é de segunda declinação. O que eu estou dizendo é que o tema de segunda declinação são temas em O. E os temas de primeira declinação são temas em A. Ok? Então tá lá. Magistrorum, agrorum, puerorum, virorum. Magistrorum, agrorum, puerorum, virorum. O tema magistro, agrorum, puero e viro. Terminam todos em O. E o tema de segunda declinação é tema em O. Segunda declinação. Uso de tema em A, primeira declinação. Uso de tema em O, segunda declinação. E como é o genitivo dos nomes de segunda declinação? Genitivo em I. Então, eu vou ter lá, ó. Dominus, domini. Magister, magistri. Donum, doni. E eles vão ter o genitivo em I e vão ter os temas em O. Genitivo em I. Temas em O. Como que eu adquiro o tema? Olhando para o genitivo plural. Como que eu sei que o genitivo singular é em I? Olhando no dicionário, vai estar lá. Dominus, domini. Magister, magistri. Donum, doni. É assim que eu reconheço que declinação é a palavra. E assim é que eu não erro a declinação da palavra. Como é que a palavra se tornou magister, magistro? Magistrorum? Como que isso aconteceu? Vamos explicar como é que aconteceu essa mudança, tá? Vamos explicar aqui no nosso quadro. É um processo fonético. A palavra originalmente não era magister. E eu vou mostrar como que a palavra era e como foi o processo de mudança da palavra.
A palavra originalmente era magistros. Aí o que acontece em magistros? Acontece a síncope da vogal entre consoantes, tá? Então tá aqui, ó. A vogal entre as consoantes sofre síncope. Aí o que vai acontecer? Vai ficar S. Esse S que está aqui, ele vai assimilar. Então ele vai virar R. Tá? Ele diante do R, ele vai assimilar. Então vai ficar R. Aí, assimilando, o que vai acontecer? Vai simplificar a consoante. Então, a dupla, essa consoante final vai cair. Então, vai ficar TR. Para desfazer esse conjunto de difícil articulação, vai aparecer uma vogal epentética aqui no meio. Epêntese é uma vogal que aparece no meio. Essa vogal epentética é a vogal E. Aí vai ficar ter. Então, o que nós temos é queda da vogal entre as consoantes, assimilação do S virando R, simplificação dos dois R's virando um R só, e epêntese da vogal E, que vai entrar entre o T e o R para desfazer o conjunto de difícil articulação, se tornando magister. Esse é o processo. Esse mesmo processo que você viu aqui vai aparecer em agros, tá? Mesma coisa. Vou apagar aqui e vou mostrar o processo em agros, que vai dar águer. Então, esse processo que acontece no magister acontece também no agro. Então, vamos lá. Eita. Agros. Essa vogal entre essas consonantes vai sofrer síncope. Vai cair. Aí vai ficar o R e o S. O S vai assimilar diante do R. Vai virar o R. Vai ficar GRR. Vai sofrer simplificação. Dois R's vai virar um R só. AGR. Para desfazer esse conjunto de difícil articulação, vai aparecer uma vogal epentética E. Então vai dar AGER. Então não é para estranhar. O AGER, quando for aparecer o genitivo, perceba, originalmente ele tinha um O. Vai ser agrorum. Por que vai ser agrorum? Porque vai reaparecer o tema em O. Logo é de segunda declinação. Como que ele faz o genitivo singular? Agri. Mas o tema vai aparecer. Agrorum. Desculpem. Aqui tem que colocar o M. Agrorum. Vamos para o próximo. Quando a gente pensa em puer, é a mesma coisa. A palavra era pueros. Então vai ficar. Fazer o mesmo processo que a gente fez nesses outros. Apagando, 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 apagando. É a mesma coisa, tá lá.
pu, e, ros. Vai sofrer síncope essa vogal. Pu, ers. O S vai assimilar. Vai virar R. Pu, er. Vai sofrer simplificação. Aí vai ficar puer. Não precisou colocar a vogal, vogal. Epentética, porque já tem um E aqui. Síncope da vogal, assimilação do S, simplificação. Aí a palavra puer, no genitivo singular é pueri, e vai aparecer no genitivo plural puerorum, o que vai me dar no genitivo plural o tema. O tema é em O, segunda declinação. Próxima palavra. Uiro. Mesma coisa. Vamos lá. Uiro. Outro exemplo desse processinho, né? Então tá lá. Uiros. A vogal vai sofrer síncope. O ir, o irs, vai assimilar o S e o R, vai ficar o ir, vai simplificar e vai terminar com o ir. Quando você vai olhar o genitivo singular, o iri. Eu já sei que é a segunda declinação. Mas se eu quiser olhar o tema, a vogal vai aparecer, ó. Uirorum, genitivo plural. Aí eu tenho o tema. O tema é uiro. Ok? Pois bem, a nossa aula de hoje, ela tem esse conteúdo. Que coisa impressionante, né? O conteúdo da aula é esse. É perceber como é que esses processos vão aparecer nessas palavrinhas que são palavrinhas específicas. As palavrinhas específicas que nós, tá? Essas palavrinhas específicas, elas vão ter esse processo de transformação, tá? E esse processo de transformação vai ser bem chatinho de aprender, mas se você fizer várias vezes, você aprende. Porque se a gente declinar a palavra magister, que significa chefe, superior, significa mestre, a gente vai conseguir, nessa palavra magister, uma série de informações sobre como eu declino, e esse processo é só para formar um nominativo. Pode ser assim? O que vocês acham? A gente pode fazer desse jeito? Vamos fazer assim? Beleza. Vou declinar magister. Vou começar declinando falando, tá bom? Vou começar declinando falando. Primeiro eu vou explicar o processo. Então era magistros, o O vai cair, vai ficar o R com S, o S vai virar R, o R vai simplificar, vai ficar magister. Aí, para não ficar difícil de falar, magister, aí você põe um E no meio que é pentético para facilitar a articulação. Vira magister. Mas para declinar, você vai usar o magister R na declinação toda. Então é nominativo. Ó, sigam o que eu vou falar. Nominativo, magister. Vocativo, magister. Acusativo, magistrum. Ó, T-R-U-M. Genitivo, magistri. Dativo, magistro. Ablativo, magistro. Nominativo plural.
magistre. Vocativo plural, magistre. Acusativo plural, magistros. Genitivo plural, magistrorum. Dativo plural, magistris. E ablativo, magistris. Fiz aqui, agora eu vou fazer no quadro, para ficar bonito para vocês, tá? A gente vai fazer agora escrevendo. Todo o processo que eu mostrei é para formar o nominativo. No restante, você vai usar o tema, que é magis com TR no final. Então, vamos mostrar o quadro aqui para vocês. E a gente vai fazer a declinação passo a passo. Primeiro, montando o famigerado nominativo, tá? Primeiro, eu vou montar o tema, que é o tema original do magistros. É magistros. De magister, é magistros. A palavra veio de magistros. Aí vai acontecer o quê? Vamos explicar de novo. Para fazer o nominativo singular, só o nominativo singular, então tá aqui, N de nominativo, S de singular. Eu tenho que fazer o quê? Eita, tá agarrando o meu teclado. Só um instante, gente. Magistros. A palavra era assim. O que vai acontecer? Com o O, vai sofrer síncope, vai cair. Aí vai ficar o quê? Magistrs. O S vai assimilar o R, vai virar R. Aí vai ter o quê? Magistrs. R. Vai simplificar. Como que simplifica? Esse R vai desaparecer. Aí vai ficar magistr. Como não dá para falar isso aqui, vai aparecer uma vogal epentética E. Então, eu vou formar o nominativo singular. Só que para declinar a palavra, eu vou usar o magister, com TR no final. Para o nominativo, eu uso magister. Então, lá, magister. Resolvido. Resolvi o nominativo singular, com esse textão. Agora eu vou abrir outra página, só um instante, e vou fazer a declinação. Como que eu vou declinar? Vou declinar aqui, ó. Deixa eu desenhar. Singular, plural, e vou colocar nominativo, vocativo, acusativo, genitivo, dativo e ablativo. Eu já fiz o nominativo. O nominativo, eu já sei que é magister. Eu acabei de fazer ele lá. Olha aqui, o nominativo, magister. Então, eu vou colocar nominativo singular lá, magister. Beleza. Vou lá. Magister. Então, ó. Magister. Tá resolvido. Agora, para o resto, ó, eu vou montar o resto tudo usando o quê? Eu vou copiar o vocativo, é o mesmo que o nominativo, magister. Agora, para todo o resto, eu vou fazer o magis com TR no final. Ó, magis com TR no final. Tá vendo aqui? Vou até ver se eu consigo copiar isso aqui. Será que eu consigo copiar? Não consigo copiar. Vou ter que fazer um por um. Magis TR. E eu vou adicionar apenas as terminações. Magis
TR. Ma. Ablativo vou colocar AB, tá? Magis. TR. Pronto. Vou fazer a mesma coisa no plural. Magis. TR. Vou usar tudo magis com TR no final. Magis. TR. Vocativo plural. Acusativo plural. Magis. TR. Genitivo plural. Magis. TR. Dativo plural. Magis. TR. E ablativo plural. Magis. TR. Tá? Então, vou voltar aqui para vocês. Qual é a terminação na segunda declinação masculina do acusativo singular? Então, vou colocar magis trum. Vou até colocar uma caneta diferente para indicar que é a terminação. Magis trum. Vamos lá. Voltando aqui, tira da tela. Como que eu faço o dativo? A letra que é o final do dativo. Qual é, gente? É magistre. Mas qual é a letra que vai aparecer em vermelhinho ali? Qual a letra que eu vou colocar ali? Magistre, qual é a letra que designa o genitivo singular? I. Muito bem. Então, põe na tela de novo. Magistri. Pronto. Coloquei o I. Agora, vamos lá. Vamos dificultar mais um pouquinho. Volta lá. Tira da tela. Como que eu faço o dativo singular? Lá da palavra magnus. Que eu declinei agora mesmo. É um adjetivo. Como que eu faço? Vou colocar aqui. O. E do ablativo? Qual é a terminação do ablativo? O. Vamos conferir? Vamos conferir se está igualzinho? Magnus, magne, magnum. Só mudou aqui. Magne, magno, magno. Tranquilo. Tá certinho. Estamos no bom caminho. Agora vamos lá. Plural. Como que é o nominativo plural? Volta aí para mim na tela. Como é que é o nominativo plural? Qual é a terminação de nominativo plural da segunda declinação masculina? Volta aqui. Magistri. E o vocativo plural? É igual. Magistri. Como que é o acusativo plural? Qual é a terminação de acusativo plural? Então tá aqui. Magistros. E genitivo plural? É orum. Porque é do plural que a gente vê que é temen o. A gente viu várias vezes aqui. E agora, como que é o dativo plural? E ablativo plural? Qual é o final do dativo plural e do ablativo plural? Magistris. Magistris. Viu, gente? É tão difícil? Não. É tão complicado? Não. O problema é obter esse nominativo, explicar de onde ele veio. Ele veio de onde? De onde veio esse nominativo aqui que termina em ER, que é estranhão? Pois bem, ele veio daqui, ó. Era o... Deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Era o magistros, que virou magistrs, que virou TRR, que virou TR, recebeu um E pentético e virou magister. É só isso que precisa saber. Então não é nada complicado, não é nada tão difícil. Conseguimos ver agora esses casos, que são casos meio truncadinhos, tá? Que você vai chegar, oh, magister, wir, puer, como que eu declino? Aí você vai ficar com medo de escrever, com medo de errar. Não vai mais. Porque você já sabe como é e já sabe declinar. Não é nada complicado, porque só é complicado chegar no nominativo, que você já tem no dicionário. Para depois fazer o restante,
é só seguir é só seguir o que você tem lá nas terminações típicas de cada um dos casos, que você vai ficar bem e vai fazer muito bem o que você precisa fazer. Tá bem? É isso, pessoal. A gente vai ficar por aqui. O exercício da nossa próxima aula. O exercício dessa nossa aula é um exercício, deixa eu ver qual é a natureza dele, para ver se vocês vão ter dificuldade. Nessa nossa aula, os exercícios são declinações. Mais um monte de exercício de declinação. Inquértos, ingratos, iucundos, iratos, invictus, inválidos, justus, magnus, macer e pulcher. A palavra mais difícil é pulcher, né? Pulcher é a palavra mais difícil, né? Que vai dar um pouquinho mais de dor de cabeça para vocês. Vou dar um conselho. Latim se aprende com a mão. Decline e vai dar tudo certo, tá? São palavras, inquértos, ingratos, iucundos, iratos, invictus, são todos adjetivos. Então você vai treinar primeira, segunda declinação masculina e neutra. Então não tem como errar. É só você seguir o paradigma. A dificuldade vai ser em macer e em pulcher. Essas duas palavras vão seguir esse magister do mesmo jeito. São palavras dessa mesma natureza. Mas aí vocês já aprenderam o magister, vocês vão saber fazer macer e pulcher tranquilamente. A gente vai então ficar por aqui. E no mais, não se esqueçam de nossa monitoria. Caso vocês tenham dificuldade de fazer a declinação de macer e pulcher, monitoria grego e latim@gmail.com. Eles estão lá para atender você das suas dúvidas relacionadas ao exercício e, eventualmente, uma dúvida das aulas. Dúvida que você não conseguiu tirar assistindo às aulas. Assista às aulas, tem as aulas anteriores, você pode assistir. Beleza, muito obrigado. Um grande abraço a todos e todas e a gente se vê no nosso próximo encontro, na nossa próxima aula de latim. Tá bem, gente? Abração para vocês.